Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando o que a imprensa esportiva está falando do Mengão. O Flamengo está em preparação para a partida contra o Atlético Paranaense, vai ser o jogo de volta, a partida será no Paraná, mas o Flamengo tem uma vantagem, venceu a primeira partida no Maracanã por 2-1 e agora somente precisa de um empate para poder se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Nós vamos analisar aqui nesse momento a imprensa esportiva, então, falando sobre o Mengão. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal, para a gente sempre estar trazendo notícias para vocês do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do nosso canal Mengão React 2.0, tá certo? Crédito desse vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. O elenco do Flamengo é recheado de bons e ótimos jogadores. Eu acho que até isso também pro São Paulo ele arrumar o time, porque ele não repete escalação, né? E muito se deve também por isso, por você olhar e ter um elenco qualificado, enfim, imaginar uma forma de jogo e colocar jogadores diferentes em campo. Mas Arrascaeta e Everton Ribeiro fazem sempre a diferença, né? Os dois entraram bem, né? É isso. O Everton Ribeiro oscila um pouco mais, na minha opinião. Ele tem jogos que ele, como esse jogo contra o Palmeiras, segundo tempo do Palmeiras, que ele foi muito importante, né? As movimentações dele jogou mais com foram mais do que o Arrascaeta. O Arrascaeta foi importante pelo gol, enfim, por colocar o pé dentro da área. É um gol diferente até do Arrascaeta, que a gente está um pouco mais acostumado a ver, né? Que é um gol de cabeça. Mas são jogadores que, se o Flamengo não tivesse esse elenco tão recheado, seriam titulares absolutos, jogariam a maioria dos jogos. E eu tô com o prazo. Eu acho que assim, foi um jogo muito equilibrado. O Palmeiras teve um domínio no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo foi bem superior, né? E tem uma série de fatores, né? Tem a entrada dos jogadores, tem uma movimentação do Abel também, né? Que ele opta em trazer o time um pouquinho, faz uma alteração ali de um atacante por um jogador para reforçar um pouco mais o sistema defensivo. Você achou que ele errou? Não, não vou falar que errou, porque é difícil. O Abel tem as ideias de jogo dele. O Arthur colocou o Murilo, né? E colocou o Murilo. 70 minutos de jogo, né? É isso. E aí acaba trazendo um pouco mais o Flamengo para o seu campo, mas aí isso podia ser explorado também, porque você pode, de repente, trazer um pouco mais o time e usar o contra-ataque, do lado do Rony também, que teve um lance no segundo tempo. Não, eu também acho que não. Eu também acho que não. É a característica de Palmeiras se defender bem. Eu também acho que tem uma ideia. ideia. Dar espaço para Dudu e Rony. Inclusive, tiveram várias chances de contra-ataque. Eu acho que até que a estratégia Abel deu certo no seu tempo. Só que os jogadores agora é definição, né? É isso aí. E, obviamente, o Flamengo com qualidade, né? Com muito controle de balão, com a entrada de Arrascaeta e Everton Ribeiro, vai dominar o jogo contra o Palmeiras, contra qualquer rival, né? Eu acho que o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Eu adorei o jogo. O Murilo ainda nos instantes finais faz um gol anulado por um pé. Meio pé. Mas não veja esse lance. Meio pé. Veja as quantas contra-ataques, tanto o Dudu quanto o Rony, ficaram na corrida mano a mano com David Luiz ou com a saga de Flamengo. Né? Acho que isso é o que o Abel queria, né? Mas não é uma medida normal que você, num time grande, costuma utilizar. Ali você tira um por um com característica diferente. Tira o Arthur, bota o Hendrick lá, ou bota o Luiz Guilherme, que são da mesma posição, com características diferentes. Eu faria uma... Já estava sofrendo pressão, né? Eu faria uma troca dessa quando você está ganhando o jogo. Você está ganhando o jogo porque o outro time vai abrir mão de alguém para colocar mais gente lá na frente. Aí você bota um outro zagueiro. Mas estava ganhando o jogo. Não, digo, mas num time grande, e outra coisa, hoje... É que quando o resultado não vem, aí aquele baseia-se muito pelo final, né? E você não pelo traz resultado final. O torcedor junto com você na ideia de que você está colocando um jogador para ganhar o jogo. Sim. Você não colocou o Murilo Cerqueira para ganhar o jogo, você colocou o Murilo Cerqueira porque é um defesa. Para fortalecer ali. Ele, lógico, como eu acho para atrair Flamengo, abaixar a linha, que o Palmeiras é o time que melhor faz isso no Brasil. Tem que entender a estratégia, né? Porque tem uma estratégia. Se na coletiva o Abel tivesse falado, alguém tivesse perguntado para o Abel qual era a estratégia. Com certeza, a estratégia do Abel não era, vou trazer os caras para me sufocar, não. Eu trago, fecho mais a área central com os três zagueiros. Dudu e Rony. Aí posso adiantar, liberar mais os laterais ainda para serem extremos, trazer Dudu e o outro atacante para dentro. Quer dizer, tu cria. Aí que a gente não sabe a estratégia que ele quis fazer, porque quando você tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, você muda até a forma do Flamengo atacar, né? Não tem jeito. Porque o Flamengo ele procura mais controle, as entradas, eles procuram jogadas de tabela na entrada da área.
Eles não... O Everton Ribeiro você precisa da perna, né? Mas você vê, de mais volume de o jogador. gol saiu assim, né? Porque o Everton Ribeiro ele busca a jogada de cruzamento e acha o Arrascaeta. Mais um Mas lance. as jogadas do Flamengo são mais centralizadas. Um lateral cruzando para outro lateral. Agora, aí o Piquerez é que não tem aquele instinto de atacante, né? Porque se ele fecha um pouco mais, você vê que a bola tá saindo no fundo, né? Dá para imaginar que vai ter um cruzamento no segundo pau e ele se mantém ali meio aberto. Se ele tem um pouco mais de instinto, se ele fecha um pouco mais na pequena área, ele teria até mais tranquilidade para fazer o gol. Lugano adora um bastidor de futebol, né? O jogo, muitas vezes, Diego, se resolve fora de campo. Eliminatória. E antes do apito inicial, nos últimos 15 dias, essa pressão tem acontecido de forma mais forte, mais enfática aqui no futebol brasileiro. Desde aquela entrevista do auxiliar do Abel Ferreira, 2 rodadas atrás. Todo árbitro que vai apitar jogo do Palmeiras, aí independentemente da competição, foi assim no meio da semana passada na Copa do Brasil e assim no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, entra em campo com uma tonelada nas costas, porque não sabe o que um eventual erro, e os erros aqui não são nada eventuais no futebol brasileiro, vão causar interpretações dúbias. Como é que você está vendo esse cenário do sistema, tem sistema, não tem sistema? Assim, como é que a banda toca aqui? Não, realmente, assim, eu, obviamente, fui 10 anos campeão do Uruguai, joguei 3 eliminatórias, várias Libertadores, joguei em futebol complicado como o turco e o paraguaio, sempre como capitão. Alguna coisinha entendo de bastidores, né? Mas, assim, com todo respeito, a narrativa que Palmeiras está colocando já não tem sustento, né? En un fútbol que você ve tantos erros arbitrales o ve tantas intervenções arbitrales desnecessárias, Palmeiras es más un time que es beneficiado o perjudicado. Acho que esa estrategia de Palmeiras hoje, esa narrativa, es muy velha no futebol. Tem 40 anos, 50 anos. Todo contra nós. É muito velho. Não funciona ainda? Não funciona mais. Hoje o bastidor funciona diferente. Não, tanto que já saltou o Flamengo a fazer o mesmo, Renato Gaúcho, daqui a pouco São Paulo. E o pior de tudo que o Palmeiras está ficando preso essa narrativa, que é insustentável. E assim, o que eu vejo com um pouco de pena, eu gosto muito da presidenta de Palmeiras, acho que realmente é uma gestora diferenciada, que jogou no futebol, a Leila, né, para fazer a diferença. Semana passada apresentou um avião para Palmeiras, algo que eu faz 20 anos falo, por que não fazemos nós em São Paulo? Ou por que não tem todos os times de Brasil? Foi criticado por a torcida, inacreditável, algo tão importante para um time em Brasil, maior território de um campeonato do mundo, tan necesario, y él ainda fue criticado. Él a ficar presa a esa narrativa, acho que diminui un poco ese nível diferenciado que ela tem com o resto dos diretores de Brasil. E eu acho que, obviamente, expressão da comissão técnica, obviamente, lo que a torcida fez em Rio de Janeiro foi arrumado por la misma narrativa. Acho que estão ficando presos dessa narrativa, é insustentável, não é real. Se é real, que a arbitragem no Brasil é muito ruim, faz muito tempo. É muito mais ainda com a intervenção do VAR, que obriga a los árbitros a ter intervenções desnecessárias e decisivas, para um lado e para outro, né? Então, hoje, todo mundo se queixa. Flamengo, Renato Gaúcho, então são todos malandros. Ela não é real, né, Lucas? Sabe qual é o problema, de nós sudamericanos? Que todos nos achamos malandros e não há nenhum trouxa. Então, não vai. Aí passamos fome, fazemos mil cagadas. Na Europa não é assim, na Ásia não é assim. Países desenvolvidos, ser inteligente justamente não dar uma de malandro. Mas você viu a entrevista do Sampaoli? Então, ele falou que o futebol te quita e te dá. Com relação a essa questão assim, de Brasil, dar pênalti para um aqui hoje, em Brasil, esse é o problema. Todo mundo acha que ele é malandro. Mas esse é o problema. Aí, não é nenhum hoje, trouxa. ele está na defensiva, porque o Palmeiras reclamou. E ele está na defensiva. Quando errarem contra ele, eu duvido que ele venha com esse discurso. Não, faz parte. Lo de Palmeiras é uma narrativa arrumada, obviamente, que sabe futebol. Você vê, mas eu quero dizer isso, técnica, acho que a presidenta está obrigada a fazer isso. Porque ela não está confortável. É dirigido. Falando isso. Ela tem outro nível, está demonstrando outro nível para gestionar um clube. E aí começa, né? Por que Flamengo vai ficar calado? Por que Vasco vai ficar calado? Por que Renato Gaúcho vai ficar calado? O Goiás também, o Arley deu uma coletiva também. São todos malandros.
E não é nenhum trouxa. E aí a coisa Você acha que o Palmeiras está perdendo a oportunidade de ser diferente, de demonstrar uma superioridade também nesse campo? Principalmente a presidenta, né? Que realmente eu tenho uma grande admiração por como ela se Mas é momentâneo. Eu acho legal, mas eu isso. acho que esse é utópico. E você acha que quem não chora não mama? Não, no Brasil? Não é assim, não funciona mais assim. Hoje o bastidor é diferente. Capita, quero você, Capita. Hoje o bastidor é diferente. Assim, o que a gente vê é que isso vira uma bola de neve, né? Eu acho que a Leila, o Lugano tá falando da Leila, mas eu acho assim, que partiu de um movimento de comissão técnica, começou com o Abel como auxiliar. Mas a Leila, a gente percebe os movimentos de diretoria que são de realmente proteção, né? Então, assim, já que isso apareceu, foi jogado a público, como instituição, eu sou quase que obrigado, entre aspas, concordando ou não, mas a ficar do lado dos profissionais. Não posso me omitir. Não posso me omitir e não posso ir contra uma declaração de um profissional meu. Então, eu acho que você escolhe o caminho. Mas eu acho que tinha razão dentro do campo, mas não tinha razão na questão do sistema que ele falou. É que não é um sistema. É só isso. Porque, assim, não é um sistema preparado para derrubar o Palmeiras. Eu acho que não. É por isso que hoje, logo na sequência, o Filipão falou, o Renato Gaúcho fala agora, o Marcos Braz falou também. É por não existir um sistema que o árbitro não marcou um pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro? Então aí eu não consigo entrar na cabeça do árbitro, assim, sabe? Nós estávamos discutindo isso antes, né, Mão abate. Eu acho que é pênalti. Nós estávamos discutindo isso. Diego Lugano é aqui, vou antecipar para você por esporte. Ele livra muito a única opinião favorável à decisão da arbitragem. Eu acho que não é pênalti. Você acha que não é, Lugano? Não é. O problema é que, por exemplo, na final do mundo, França e Argentina, por muito menos dão pênalti. Em um jogo já é santo. Por muito menos da pena. Esse é o problema. É um contacto naquele jogador se deixa cair, um lance transcendente. Mas é que aqui no Brasil... Aí eu concordo com o Fábio que a gente tá conversando na janta lá. Ele foi imprudente. Um contato foi imprudente. Não tem, Diego? Ele se deixa cair. Futebol é contato, não impacto. Mas o contato não é falta. Agora, se você todo o contato vai apitar falta, isso é pênalti. Mas eu ainda defendo o futebol que eu aprendi a jogar, a ver... Costa, né, Luga? Mas uma carga não é falta. Uma carga. Sempre no futebol são dois corpos, como falava Carpegiani, né? Física, dois corpos brigando por um espaço. O contacto vai ter, sempre. Ou se todo contacto vai ser falta, aí viramos outro esporte. Eu acho que é pênalti, Luga. Eu acho que não. Respeito você, agora, mas eu acho que é pênalti. Mas não é pênalti esse, mas também não é pênalti outros que têm sido apitados. Então, mas muito menos que esse tem critério. Esse Porque no ano passado... Esse é o problema. No ano passado, o Vidal deixa de disputar a bola, e vai no Gomes. E vai no Gomes e ele não dá o pênalti. Então ele não dá. Só que aí a falta do Fabrício Bruno no Richard Rios, que é semelhante à do Gustavo Gomes, ele deu. Por quê? Porque era uma falta. Esse é o problema. Esse é o problema. É porque tem muita lei da compensação aqui no Brasil. E aí a gente volta pro chororô. Fábio, mas eu acho assim... Paulo, em sua época, em nossa época, alguém ia reclamar esse pênalti? Não se reclamava porque não era pênalti. Para ser pênalti era pênalti, para ser a bandeira vermelha. Hoje, quando o futebol atual... Na época do pênalti, então você né? dá muito poder a uma decisão arbitral. Por isso que tanta polêmica. É que na nossa época... Essa é a diferença. Esse lance ele não deu pênalti. É que na nossa época dependia de quem era o outro time. Se o outro time era pequeno e não tinha VAR, ele tinha dava menos pênalti câmera, também. tinha menos programa esportivo. Por que ele não tinha deu menos pênalti, capitão? Porque eu acho que ele, na cabeça dele, Não. ele pensou a confusão que ele ia arrumar. Não. Eu acho que aí tem relação corporação de arbitragem. tem relação com a pressão que foi feita pelo Palmeiras. Vou te explicar uma coisa. Vou te explicar uma coisa. Não tem. La Se é uma jogada corporação de normal, arbitragem. se não existe esse movimento externo. No mundo funciona, em Uruguai, Argentina, Turquia, Mundial, funciona mesmo. Quando você vai bater publicamente, mais ele te foda. Essa é a verdade. Então, Lucas, assim funciona. Mas eu acho que aqui assim não funciona muito assim. Assim funciona. Eu penso em Brasil igual. Mas E em Brasil igual. por que então que não Por cobrou isso que os bastidores têm que Por que ser, não são co- diferentes. Mas por que não cobrou o pênalti Quando então? você mais publicamente reclama e expõe, ele é mais... Mas por que assim, não toda cobrou o parte do pênalti mundo. então, Brinco? Porque não é pênalti. Não é pênalti. Mas pra mim a O cara Leila... se deixa cair. Lugano, pra mim a Que Leila... tenham dado a barbaridade do foi jogo de Goiás e foi- Santos. Não se vê que é Foi pênalti. tudo muito pensado o que ela fez. Não. Primeiro ela defendeu o João Martins. Se coloca o Abel pra dar entrevista, ia ser pior. Por isso que não colocou o Abel e nem os jogadores. Não porque ela colocam tem- porque a narrativa é Não, insustentável. ela tem uma Essa reclamação. narrativa que eles inventaram é Ela tem insustentável. uma reclamação da não expulsão do sistema, Zé sim. Ivaldo. Eram 3 minutos de jogo? Menos dois? Menos. Eu acho que Então o Palmeiras... Aliás, Foi aos para três. o Lugano foi pênalti, mas não era para expulsão do Zé Ivaldo, lance da semana passada.
Eu mostrei pra ele aqui. Não, agora ele falou. Você mudou de ideia, Luga? Ele falou, Não me decepciona, Luga. Ô, Luga, olha de novo pro lance do Everton. Agora virou. É laranja, mas não aquela vermelha, não. Não, e outra coisa. Pênalti, amarelo. Laranja. E laranja, amarelo. Não, o Luga, o zagueiro... Praz mostrou o vídeo pro Luga, o Luga abriu o olhão e falou, acho que... No. Lo que eu falo, quando o zagueiro no metro 90 coloca el antebraço contra un atacante 1,60 m, sempre o impacto parece maior. E quando o atacante 1,60 m faz o mesmo movimento que um zagueiro e bate embaixo, ninguém percebe. Todo é o mesmo movimento. Lugano, como é que você imagina, dentro dessa narrativa criada pelo Palmeiras, o futebol de verdade. o clima do Allianz Parque, quinta-feira, na decisão da vaga para a semifinal da Copa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo? Daronco apita o jogo. Não, o clima é todo clássico, jogo muito importante, principalmente para São Paulo, mais que para Palmeiras, porque o São Paulo tem que demonstrar neste jogo que realmente é um time capacitado para superar. Pô, tinha que ter o resenha da Copa do Brasil também. Jogar, São Paulo descansou, né? Tem o resenha da Copa do São Brasil. Paulo descansou de Eu acho que início os para 11 São titulares. Paulo, o Belmonte também já se manifestou, tanto o Dorival, que tomara que o jogo só se, obviamente, se defina por dentro do campo, né? Contrarrestando a narrativa Palmeiras. além do Então, silêncio se cria um também é por clima causa que não desse tem nada a ver. jogo. Eu acho... O Praz já, como gestor, já deu um mas sorriso. isso tudo, eu gostei do discurso do presidente do São Paulo, do vice-presidente. Só que é tudo jogo de bastidor. tudo cara. encaixado, Ele exatamente. Jogo de Palmeiras bateu na arbitragem. Isso Eles é vão fazer? bastidor. Nós vamos tentar trazer o cara pro nosso lado, tentando tranquilizar, dizer que nós vamos Isso não é ajudar. batidor, isso é jogo para a torcida. Quando você fala isso, Qual é o envolvimento do jogador Você está numa preparando o situação fracasso. dessa? Na véspera ou nos dias anteriores a um jogo como esse de quinta-feira, depois de tudo que foi Você falado... foi cúmplice meu de um lance assim com a arbitragem. vai receber O Uruguai-Brasil. Uruguai-Brasil? Confederação já é... Desci o pau. Vocês não lembram disso? O Lugano era capitão da Celeste, véspera da semifinal da Copa das Confederações de 2013. Diante, a CBF trocou, um árbitro tirou um colombiano, colocou um chileno e deu a Copa América para Chile 2015. Ele falou isso e ainda chamou o Neymar de Caicai. Fiquem de olho no Neymar, que ele só piscineiro. Qual o objetivo? O objetivo é que justamente... Bastidor. Não, que todo mundo que fique ligado para que não roube. Para que não roube, não, só isso. Toda declaração tem O Filipão me xingou de tanto. defesa. O Filipão me xingou tanto. No vestiário, no túnel, no campo. Ele só me xingava. Como é que vai estar o Allianz Parque quinta, Praça? Tá cheio. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações aí. O Flamengo então está em preparação para a partida contra o Atlético Paranaense. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.